Seja bem-vindo a mais uma sala de estudo da Igreja Seara. Esse mês de abril, nós estaremos falando sobre a Páscoa. Você que já está ligado conosco aí desde o mês passado, você acompanhou a Miriam Voltz falando sobre mulheres extraordinárias. Foram excelentes estudos realmente edificantes. E para você que não assistiu, volta lá, assiste essas ministrações aí da Miriam Voltz, vai ser bênção na sua vida e compartilha também. Falando nisso, quero também te instigar, te motivar a compartilhar essa sala de estudo com o máximo de pessoas possíveis. Compartilhe na sua lista de transmissão, coloque nos seus status. Toda semana nós vamos estar aqui com um assunto sobre a Páscoa. E neste mês, que é a Páscoa, mês de abril, nós estaremos falando sobre 4 significados. O primeiro significado que nós vamos falar hoje é sobre o significado da cruz. Essa cruz que você está vendo aqui, ela está vazia. E glória a Deus por isso que ela está vazia. Essa semana nós estaremos falando sobre a cruz. Semana que vem nós vamos também estar falando sobre o sangue de Jesus. O valor do sangue de Jesus. Todo o significado que existe o sangue, por que Jesus foi crucificado numa cruz. Na semana seguinte estaremos falando sobre a salvação. A salvação espiritual sobre as nossas vidas. E por último, estaremos falando sobre a nossa identidade, que nós precisamos ter essa identidade de nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Seja bem-vindo, vamos dar seguimento aqui. Mas, primeiro eu queria perguntar para você, o que é Páscoa? Você já parou para pensar o que significa Páscoa? Será que Páscoa é ovo de chocolate? Nada contra os ovinhos de chocolate e os coelhos de chocolate. Se você quiser presentear, estamos à disposição. Mas a Páscoa não é ovo de chocolate, não é o coelhinho, não é o ovo recheado, não é isso. A Páscoa ela tem um significado muito maior do que isso. A Páscoa, ela a palavra original da Páscoa significa Pesach, que é uma festa judaica que simboliza lá o anjo, lá em Êxodo capítulo 12, a Bíblia vai contar a história que o sangue do cordeiro lá nos umbrais das portas, quando o anjo da morte vinha ali na 10ª praga para eliminar o filho mais velho, então esse anjo via o sangue e passava. Então foi um símbolo que o judeu começou a adotar. Todo ano era celebrado então essa passagem, a passagem do anjo lá no Egito. Então por isso que se chama Pesach. Já para nós, essa Páscoa, vamos dizer, essa passagem tem muito mais a ver com a crucificação de Jesus, porque o sangue do Cordeiro foi derramado, ele sobre nossas vidas e nos livra de todo mal. Amém? Você crê nisso? Coloque nos comentários então aí o que significa Páscoa para você. Amém? Então, como eu disse, nós vamos falar sobre a cruz, que é um símbolo cristão, um símbolo para todos nós que somos cristãos. A cruz, não a cruz com Cristo crucificado, e sim a cruz vazia. Simboliza o quê? Que Jesus Cristo, ao 3º dia, ele ressuscitou. E quando eu estava preparando o material para nós estarmos estudando e conversando sobre isso essa semana, me veio à memória um louvor muito antigo, para você ter noção, esse louvor é de 1984. Quem é um pouco mais antigo, assim como eu, na fé, vamos dizer assim, mais raiz, talvez vai se lembrar esse louvor. Essa composição é do João Chalegre. É uma gravação que a Mara Lima e a Shirley Carvalhais lançaram. Eu não sei quem lançou primeiro. Ela é de 1984. Que diz assim, eu vou ler para você essa letra e depois a gente vai continuar avançando falando sobre a cruz. Eu queria saber do próprio lenhador que madeira ele usou para fazer a cruz. Embora eu sinta que a árvore chorou quando caiu no chão, e o machado que a lavrou quebrou-se de tanta emoção. A cruz foi a mais pesada. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Eu queria saber o que o carrasco sentiu quando a Jesus feriu com 40 açoites.
fazendo tantos vergões naquele que só fez o bem. Quem sabe o carrasco sentiu a dor dos açoites também. A cruz foi a mais pesada. Por fora nós só vimos madeira, mas por dentro estavam os nossos pecados. Se você se lembrou dessa canção ou conhece essa canção, coloque nos comentários aí. Eu conheço essa canção. E de fato essa canção, eu me lembro que quando a irmã que cantava, eu era pequenininho na igreja, eu gostava de ouvir essa canção. Porque essa composição, ela retrata muito bem o que é a cruz para nós. A cruz, ela é um símbolo, sim, de sofrimento. A cruz, ela é, sim, um símbolo de uma morte, de uma crucificação. Mas hoje, para nós, para os nossos dias, ela é muito mais do que isso. A cruz, ela é o símbolo da crucificação de Jesus, mas também ela simboliza que na cruz Jesus levou os nossos pecados. Como diz a letra dessa canção, que por fora nós só víamos madeira, mas por dentro estavam os nossos pecados. Então, a cruz, ela era um método, era um instrumento de execução naquela época. É assim como alguns países aí tem a cadeira elétrica, tem a injeção letal que mata o condenado. Naquela época, o método de crucificação, de levar uma pessoa a ser condenada à crucificação, era o nível mais vergonhoso que um ladrão, que um corrupto, que um transgressor poderia receber naquela época. E a crucificação, para quem não sabe, era um método muito doloroso de morte. Além de o transgressor carregar em via pública a sua cruz, né, o seu tronco, ele carregava, chegava lá na hora da crucificação, ele, depois de ser espancado, ele era crucificado, e o método dele de ser crucificado prolongava a sua morte. Então, o corpo físico, né, nosso, ser humano, e Jesus também como um ser humano, 100% homem, ele também sofria as mesmas dores que nós. E diz alguns pesquisadores que quando Jesus, né, o transgressor, né, ali o maldito, né, o preso estaria sendo crucificado, ele, como Jesus, por exemplo, foi pregado aos seus pés. Então, a tendência era ele querer se firmar os pés para que as suas mãos pudessem ter um descanso. E nisso ele tinha um pouquinho mais de alívio e voltava a sofrer novamente. E esse processo durou até que Jesus viesse a expirar na cruz. Então, eu quero que você perceba que a crucificação era para os piores criminosos. Era para aqueles que realmente não eram dignos da sociedade. E era para os malditos. Eu quero que você leia juntamente comigo lá em Isaías 53, 12. Né? Isaías 53, 12 diz assim: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma da morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então eu quero que você entenda que Jesus, na cruz, ele se fez maldito por nós. Né? A cruz era um símbolo de maldição. Maldito é aquele que é pendurado no madeiro. E Jesus se fez maldição por nós na cruz. Então, de forma geral, né, a cruz simboliza a morte. Então, ela sempre foi usada nesse sentido. Era um símbolo de morte, de crucificação, de sofrimento. Então, leia comigo lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então perceba que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Que madeiro? O madeiro era a cruz. Então Jesus, ele se fez maldição por nós, para que nós, gentios, hoje, né, chamados de gentios, pudéssemos então ter acesso a um novo e vivo caminho que Jesus Cristo conquistou para nós lá na cruz.
Então nós já entendemos que a cruz, o significado da cruz, né, vamos dizer assim, fisicamente, ela era um símbolo de morte, de sofrimento. A cruz era então, na época em que crucificaram Jesus, ela simbolizava então que o pior bandido, o pior da sociedade, recebia então aquela sentença de ser crucificado na cruz. Mas você sabia que existe vários tipos de cruz? Coloque nos comentários aí se você sabia disso, né? E se você sabe algum, coloque aí também. Você sabia que existia vários tipos de formas de cruz? A primeira dela, né, a palavra cruz no grego significa stauros e refere-se a uma estaca ou poste. Elas tinham um travessão em que os criminosos levavam para serem pregados. Esse travessão, né, tinha um madeiro, que era uma estaca, que era esperada lá no caso de Jesus lá no Gólgota, estava lá a estaca, e Jesus carregava então um tronco nas suas costas, levava até depois já de conversar com Pilatos, de ser realmente sentenciado, de receber a coroa, de ser espancado, de ser maltratado, vamos dizer assim, até ele chegar ao caminho, ele não carregou, vamos dizer assim, uma cruz lá em X, ele carregou um tronco nas suas costas, levando, aonde ele caiu, e Simão, Cirineu, então, foi ali, né, e foi obrigado a ajudar Jesus nesse trajeto. Então, eu quero que você entenda que Jesus não carregou uma cruz, né, fisicamente, vamos dizer assim, ele carregou um tronco nas suas costas, até chegar lá no Monte Gólgota, onde ele foi crucificado. Então lá ser pregado no madeiro, né, nessa estaca, e sim, aí sim então se formava uma cruz. Mas como eu estava dizendo, você sabia que existe mais formas de cruz? Eu separei 3 formas de cruz aqui. A primeira dela é uma forma de cruz, né, chamada Santo André, é uma forma de X. Então os transgressores eram crucificados num formato de X. A segunda maneira que eles eram crucificados, eles chamam de cruz de Santo Antônio. Era em forma de T. Né? Essa eu acho que é mais conhecida de todos nós, em forma de T. E por último, né, das 3 que eu separei aqui, ela tinha um formato, né, a cruz em missa, ou cruz latina. Era um símbolo de um mais, vamos dizer assim. E você sabia que alguns estudiosos, né, eles comentam, eles falam que provavelmente Jesus foi crucificado numa cruz, dessa cruz em forma de mais, não naquela de T, que todos nós conhecemos. Por quê? Porque lá em Mateus 27, 37, ou Lucas 23, 38, na hora em que Jesus foi crucificado, que penduraram sobre a sua cabeça e pregaram na cruz ali a sentença, simboliza que tinha um pedaço a mais de cruz para cima. Então, né, logo os estudiosos falam que esta cruz a qual Jesus foi crucificado, ela tinha então um pouco a mais para cima. Então essa provavelmente foi o formato da cruz que Jesus foi crucificado. A cruz em missa ou cruz latina, aqui tem um formato de mais. Então, para nós já se encaminhar para o nosso final, eu quero que você entenda nesta noite que a cruz, ela foi um símbolo de crucificação de alguém que era perfeito, de alguém que era santo, se entregou pela minha vida e pela sua vida. Jesus Cristo na cruz, quando ele expirou, ele entregou o seu espírito. Estava consumado, até ele bradou, Pai, está consumado. Isso significa o quê? Que Jesus, ele pagou, né, o preço pela minha e pela sua vida. Ele nos deu uma nova chance, ele nos deu uma opção. Até então você não tinha opção. Hoje você tem a opção de escolher por esse novo caminho. E a cruz era um símbolo de sofrimento. Sofrimento físico que Jesus sofreu, né? Como eu disse, era para os piores malfeitores. A Bíblia fala ainda que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. E Jesus, ele se fez maldição por nós. Como? Na cruz. Se maldito é aquele que é pendurado no madeiro, então Jesus se fez maldição por nós através da cruz. Então, encerrando já, a cruz
para nós hoje, sim, ela é um símbolo cristão, mas ela é muito mais do que isso para nós cristãos. A cruz simboliza que Jesus, através dela, Jesus sofreu pelos meus e pelos teus pecados. E eu quero terminar essa sala de estudo, né, com a letra dessa canção. Uma frase dessa canção que diz assim: por fora nós só vimos madeira, mas por dentro estavam nossos pecados. Amém? Deus abençoe você. Até a próxima semana.